Queridos em Cristo Jesus, que a santa e poderosa paz do nosso Deus possa habitar ricamente em vossos corações. É uma alegria poder voltar a esse púlpito, poder voltar à comunhão com os irmãos, celebrando juntos. É sempre bom falar da palavra de Deus. Antes de refletir sobre essa palavra nessa noite, deixe-me só fazer uma saudação em nome do nosso Setebase, o nosso seminário, porque esta igreja, ao longo dos 32 anos que celebramos essa semana, é uma das igrejas que mais tem cooperado com o nosso seminário. E isso sempre nos alegra. Daqui saíram vários seminaristas, vários obreiros que passaram pela nossa casa, e em nome da direção do Setebase, fica a palavra de gratidão a essa igreja. Que Deus continue abençoando os irmãos, a comunhão, e que outras vocações possam ser despertadas aqui. E uma vez sendo despertadas, a nossa casa está ali de portas abertas para nos trabalharmos juntos, para preparar para servir no reino de Deus. E Carolzinha também aqui, né, nos dá a alegria, me dá a alegria de dar trabalho para ela ali na secretaria. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vocês vão querer o versículo para botar ali, né? Eu vou começar a ler do verso 23. Atos 17, 23, depois a gente continua a leitura. Vamos situar um pouco esse texto. Paulo está na sua segunda viagem missionária e pela primeira vez que se tem registro, na vida de Paulo, com certeza, no cristianismo, provavelmente alguns outros já tenham entrado, mas é a primeira vez que o cristianismo entra na Europa. Lídia, comerciante de púrpura, que era no Império Romano um negócio bastante lucrativo. Ela fazia a intermediação, comerciando a púrpura que vinha do Oriente e entrava no Império Romano. Ela é a primeira cristã, primeira pessoa na Europa a se tornar cristã, e abre as suas portas para que Paulo pregue ali. Paulo está vindo dessa experiência, de uma nova fronteira que é aberta. Dali, ele passa em Tessalônica, já está na Grécia, em Bereia, e agora ele chega a Atenas, grande centro cultural da história. Passeando pelas ruas de Atenas, Paulo percebe que há uma enormidade de templos e altares a diversos deuses. E aí a gente chega no texto que a gente vai ler. Porque é com essa percepção que Paulo vai fazer o seu discurso, a sua pregação no Areópago. O Areópago era o centro cultural de Atenas. Não é isso? Deixa-me ver até que... nós vamos até o versículo 31, tá bom? Deixa eu ler por essa versão daqui. Paulo está dizendo, porque passando eu e observando os objetos de vosso culto, eu encontrei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que neles há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra,
determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus se porventura tateando pudessem achar, e agora todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas já disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida pela arte, ou a imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Portanto, determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, suplicamos nessa hora, fala aos nossos corações, que essa palavra falada pelo teu servo há 2000 anos, ainda encontre eco e significado em nossos corações, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu pedir permissão para descer aqui, espero que não tumultue aí a filmagem de vocês, né? Eu tenho vontade, gosto, não sei, de chegar perto, e eu preciso falar me mexendo. Não sei se Paulo fazia isso, ou se ele era preso a um púlpito ou pedestal, mas eu preciso, né? Se eu não me mexer, eu não falo direito. Paulo estava impressionado com aquela cultura, ele já conhecia, provavelmente não era a primeira vez que ele ia a Atenas, na sua formação intelectual, ele era conhecedor de todo o lastro, de toda a cultura grega, mas agora é a primeira vez que ele chega como um missionário. E ele é convidado a falar no Areópago, e quando ele chega lá, ele começa esse discurso que, por sinal, a gente leu só até a parte em que ele está falando, esse discurso ele é interrompido, ele não conclui, porque quando ele fala na ressurreição, esse era um tema que era tabu entre os gregos, e quando eles ouvem falar da ressurreição, eles começam a se levantar e tiram por menos e saem, e Paulo não termina. Mas essa parte que foi registrada e que ele pregou, nos mostra e nos ensina muito bem como deve ser a nossa relação com Deus. Porque esse é o tema da mensagem. Paulo vai caminhando e vê que há um altar, entre vários outros, dedicado a um Deus desconhecido. Os atenienses tinham tanta veneração pelos seus deuses, e o seu panteão era tão diversificado, que eles tinham receio de que algum deus, por qualquer razão, tenha escapado da veneração. Então, vamos fazer o seguinte, eles levantam um altar genérico, né? Se qualquer um escapar, é o dia de todos os santos, né? Aí, pelo menos nesse dia a gente pega. Não escapa ninguém. Mas há um problema seríssimo nesse tipo de adoração e de veneração. A relação com um Deus desconhecido, exatamente por ser desconhecido, essa relação não permite um contato pessoal com esse Deus. Eu estou aqui e Ele está lá, e Ele cobra de mim, qualquer que seja esse Deus, que eu lhe entregue a minha veneração. É uma relação de comércio espiritual. Talvez você conheça gente por aí que vive essa relação de comércio espiritual, em que tem um Deus que precisa ser servido, alimentado, sustentado, um culto que precisa ser mantido e lhe entrega nessa relação comercial espiritual os resultados, os dividendos. Eu pago
para que Deus, seja Ele quem for, do jeito que for, não interessa como, me abençoe. Paulo começa dizendo, não é assim que funciona. E eu quero começar a dizer que Paulo tinha uma convicção muito clara de que esse Deus, ele precisa ser conhecido. Só existe adoração verdadeira, só existe culto, só existe relacionamento com um Deus verdadeiro quando eu o conheço. Sem conhecimento de Deus, sem que você saiba quem é Deus, não existe culto verdadeiro, não existe adoração, não existe relacionamento com o Todo-Poderoso. O nosso Deus não é um Deus genérico, Ele é um Deus pessoal. Então a gente precisa partir desse princípio, de que ou eu sei quem eu adoro, ou eu não adoro. Jesus estava caminhando e estava indo da Galileia, descendo para a Judéia, e precisava passar por Samaria. E nessa passagem, os judeus não faziam essa caminhada, porque eles eram extremamente preconceituosos, e eu costumo dizer que o preconceito, além de tudo, é burro, porque por causa desse preconceito, os judeus arrodeavam Samaria. E se você quer ter uma ideia, eles aumentavam o seu caminho em torno de 50, 60 quilômetros para não passar em Samaria. E se você achar pouco, eles faziam isso caminhando, era na perna. Você imagina o tamanho do preconceito de alguém que está disposto a caminhar 50 quilômetros só para não passar em Samaria. Além de tudo, é burro. Jesus passa em Samaria e naquele dia ele chega ao poço e pede à mulher, quero água para beber. E a conversa segue, mas eu quero chegar num ponto em que a mulher pergunta para Jesus, olha, eu estou vendo que você é um profeta. Me diz aí, olha, os meus antepassados dizem que o lugar de adorar é no Monte Gerizim. E os judeus insistem que é em Jerusalém. O Monte Gerizim foi onde o patriarca Esaú ergueu um altar e sacrificou ali, quando tomou posse da terra. É o primeiro altar, é onde começa a adoração do patriarca. Jerusalém foi a cidade tomada por Davi e a constituiu como a capital do império e da religião judaica. E havia essa luta, e a mulher está curiosa para saber, onde eu vou adorar? Jesus responde a essa situação, essa questão da mulher, de uma maneira muito simples. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. A questão não é o Monte Gerizim ou Jerusalém, não é onde você adora. Vocês querem adorar um Deus que não conhecem. É preciso adorar um Deus que vocês conhecem. E um Deus que você conhece, você pode adorar no Monte Gerizim, pode adorar em Jerusalém, pode adorar em qualquer lugar, porque Ele é presente em todos os lugares. A questão não é onde eu adoro, mas é a quem eu adoro. Quem é o Deus que você adora? Você o conhece? Você sabe exatamente quem é Ele? Você tem conversado com Ele? Você tem que tipo de intimidade com Ele? E Paulo, no texto, ele vai começar a fazer uma breve descrição, e é breve mesmo, é uma aula de teologia fantástica que Paulo dá aqui. Paulo era, se houver inveja santa, a gente pode ter inveja santa de Paulo, né? Porque ele era o top. E ele disse, olha, ele é o Criador dos céus e da terra, ele fez todas as coisas com a sua palavra. Tudo que existe de físico que você pode pegar, perceber, ou de espiritual, ou de emocional, tudo foi criado por Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E aqui eu paro para pensar, porque quando eu percebo, quando eu sei quem é o Deus que eu adoro, eu tenho que necessariamente ficar extasiado, fascinado diante de Deus.
Porque eu sei quem é Deus, eu não tenho como chegar para Ele e não ficar maravilhado. Às vezes nós brincamos de culto, de adoração, porque vamos à presença dEle, ou achamos que vamos à presença dEle e de lá saímos, e não acontece com nada conosco. E cantamos textos como o Salmo 48, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. E Ele não é nem tão grande assim na nossa percepção, porque estamos acostumados e já não nos fascinamos por esse Deus, porque nos acostumamos a Ele. Quando foi a última vez que você esteve maravilhado, o coração palpitando, os olhos arregalados? Lembra de Isaías? Esse texto de Isaías é fantástico. Ele está triste porque morreu o rei. E para ele era mais pesado porque era o primo dele e ele tinha proximidade com ele. E ele entra na casa de Deus e ele de repente ele olha e diz: eu vi. Também Davi olhando as estrelas, eu imagino naquela noite sem lua, a noite sem lua é por minha conta. E ele olha para o céu, quando olho para os céus e contemplo as estrelas. Quem sou eu para estar na presença de Deus? Salmo 8. Para você adorar a Deus, para você estar cultuando, celebrando ao Senhor, você tem que estar fascinado com esse Deus. Você tem que estar envolvido com esse Deus, tem que estar surpreendido por Ele, porque o nosso Deus é um Deus que nos surpreende a cada dia, que faz coisas que você não imagina. Às vezes a gente está muito habituado a um Deus comum, a um Deus da agenda do dia a dia. Ele também é um Deus da agenda do dia a dia. Uma coisa não exclui a outra, uma coisa não afasta a outra, mas é preciso repetir a experiência do coração que palpita. Os dois que caminhavam, fugindo, saindo de Jerusalém, na tarde da ressurreição, e eles conversavam, e aparece um terceiro personagem que a princípio eles nem sabem quem é, e conversam aquela viagem. E quando chegam à aldeia de Emaús, e eles percebem que aquele que caminhava com ele era o próprio Cristo, sabe o que é que eles dizem? O nosso coração não ardia enquanto ele falava. Para cultuar, para adorar a Deus, para estar em sua presença, é preciso que o seu coração queime, arda em chamas. A palavra precisa lhe consumir. Está certo que a gente fala muito de intimidade, eu falo já da intimidade, mas às vezes a gente esquece da grandeza sublime do Todo-Poderoso. Aquele que senta no trono e rege as nações. Aquele que desenrola a história e faz acontecer a sua vontade. Aquele que com uma palavra criou o mundo. Aquele que tem todo o poder. Esse é o Deus a quem adoramos. E o profeta vai dizer: o Senhor está no santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Esse silêncio aí é reverência, é respeito, é cuidado. Guarda a tua língua quando entrares na casa. Eu tenho que saber quem é Deus. E baseado na pregação de Paulo, o primeiro questionamento que eu lhe faço, meu querido, nessa noite é: quem é o Deus que você adora? Você conhece mesmo? Você sabe da grandeza, da majestade de Deus? Você chega para Ele com respeito e reverência porque sabe quem é Deus? Ou é só uma história? Antes de passar adiante, tem mais outra citação que eu preciso fazer. Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Depois daquele aperreio todo, depois daquela... Olha, o que ele passou é bem pior do que pandemia, viu? Fala sério. E ele discute com Deus.
porque ele está cheio de justiça própria. Jó acha que não merecia estar passando por aquilo, e ele vai de encontro a Deus, e ele questiona a Deus, e ele quer colocar Deus contra a parede, mas Deus, que é isso? E Deus olha para Jó e disse: olha, onde é que você estava quando eu criei as constelações? Quando os animais foram criados, quando eu coloquei o limite para o mar, onde é que você estava? Que direito você tem de chegar para mim para pedir ou para reivindicar alguma coisa? Jó, se enxerga, Jó. E depois dessa luta interna, eu imagino o Jó respirando fundo e declarando: antes eu conhecia de ouvir falar, agora eu posso vê-lo. Você só chega à presença do Altíssimo quando você se vê vencido pelo Todo-Poderoso. E agora pode contemplá-lo face a face. Mas no texto, na pregação de Paulo, ele fala do Todo-Poderoso. Mas ele depois, ele diz: olha, esse Deus resolveu se revelar. E ele primeiro se revela na natureza, na criação, o que a teologia clássica chama de revelação natural. Não vou me preocupar muito com isso agora, não. Mas a questão é que isso aí é como se as pessoas, como se Deus tivesse dado uma chance das pessoas tateando, pegando. Já viu o cego tentando perceber as coisas e sai pegando? Eu não estou vendo direito, mas estou pegando para tentar enxergar quem é Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco em ter dado o seu único filho. O que Paulo está anunciando aos atenienses naquela tarde é um Deus que, sendo altíssimo, grandioso, todo-poderoso, um Deus Senhor dos céus e da terra, aquele que faz acontecer, aquele sobre quem não há nada nem ninguém, aquele que é de eternidade em eternidade, ele resolveu se revelar. Ele resolveu vir estar conosco, porque o nosso Deus é um Deus que gosta da nossa companhia. Ele gosta, Ele nos criou para isso. Não que Ele precise, porque Ele não precisa de nada. Não há carência em Deus. Mas Ele gosta do povo reunido. Ele gosta da celebração. Ele gosta de estar no meio do povo. É verdade que Deus não precisa disso aqui. O Salmo 50 é até recheado de uma certa ironia. Quando Deus disse: olha, e a gente vai lembrar que ele está se referindo ao culto no Antigo Testamento. O culto no Antigo Testamento era basicamente o sacrifício sangrento, a imolação dos animais, o sangue derramado. Aquilo que a gente ouve e fala é muito bonito, a música, tal, não sei o quê. Tudo aquilo era ornamento. O culto mesmo no Antigo Testamento era sacrifício. Aí Salmo 50 Deus vai dizer: fala sério, você acha que eu preciso desses bois que vocês me trazem aqui? Fui eu que criei o boi. Se eu tivesse fome, você acha que eu ia pedir para você? Eu não preciso disso aí, não. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Nem faça conta com isso. Mas Deus gosta da nossa companhia. Ele sente prazer em estar no meio do povo. Não precisa não. E Ele nos criou para isso. Isaías, no capítulo 43, ele declara exatamente que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Deus, ao nos criar, Ele disse: olha, eu quero criar uns seres, umas coisinhas que eu vou amar tanto, e vai ser a glória da criação, e nós vamos ser a coroa, o ápice de tudo, porque Ele queria dispensar para nós o maior do seu amor. E ao longo da história foi exatamente isso que Deus fez. Quando o povo de Israel esteve cativo no Egito, Deus vai ao encontro de Moisés, e aquela experiência da sarça ardente, e disse: olha, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor desse povo, e eu desci para estar no meio deles. O nosso Deus não é um Deus indiferente, embora seja grandioso, é um Deus que se abaixa para nos tocar.
E é por isso que nós o adoramos, porque nós sabemos quem Ele é. E sabemos que, embora seja grandioso, Ele chora ao seu lado. Quando você sente dor, Ele sente com você. Quando você está preocupado, Ele se preocupa com você. Nós adoramos um Deus que caminha conosco, que está do nosso lado. Naquela madrugada em que você não conseguia dormir porque o seu filho não tinha chegado, Deus vigiava com você. Naquela noite em que as lágrimas rolavam, o rosto eterno de Deus estava molhado com as suas lágrimas. É esse o Deus que adoramos, e eu preciso conhecê-lo, eu preciso ter intimidade com Ele. Esse Deus que João vai dizer que nós vimos a sua glória, mas nós vimos como a glória do unigênito do Pai. Ele caminha conosco. Eu adoro um Deus que conheço, porque eu tenho intimidade, eu falo com Ele. Um Deus que gosta de sentar, de ouvir. O texto de Gênesis fala que na viração do dia, Deus vinha conversar com o casal. Esse texto é fantástico, preste atenção. Eu não quero nem falar do dia em que Deus foi lá e não encontrou o casal. Não é nem disso, eu quero falar do hábito antes. Você imagina que todo dia, naquela hora gostosa, quando sopra o ventinho no fim da tarde, né? E a gente sabe esse negócio de calor como é, né? Aquele vento gostoso. Porque Deus sempre é assim. No aperreio do calor, Ele é o vento que sopra para trazer alívio. Esse é o Deus que adoramos. E o texto diz que todo dia, você imagina o casal e Deus, final da tarde, trocando ideias? Você imagina? Eu já parei, eu não consigo imaginar. Era alguma coisa extremamente sublime, extremamente grandiosa, e eles ali conversando. A Bíblia se refere a Moisés conversando com Deus como um amigo conversa com outro amigo. E aí, como é que foi seu dia? O que é que você fez hoje? Quais as novidades? Nem é assim que você conversa? Rapaz, que bom lhe ver, né? Como é que está o povo lá em casa? Nada. Era Deus e o casal conversando. E esse Deus quer ter intimidade conosco. E esse Deus quer ter aproximação conosco. E aí a gente chega no próximo ponto que Deus entendeu que a nossa vida, começou lá com Adão. Houve um rompimento. Houve uma quebra nessa comunhão. Mas Deus, do seu coração, continua nos desejando, continua nos querendo. Mas há uma quebra, há uma ruptura, aquilo que a gente chama de pecado está atrapalhando a minha comunhão com Deus. E o pecado gera uma dívida, gera um processo eterno contra Deus, do qual eu não posso pagar. O próprio Deus, então, vem ao meu encontro e paga na cruz a minha dívida eterna. E se tem uma hora de dar glória a Deus e aleluia, é quando a gente diz que Deus pagou em Cristo a minha dívida eterna. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que foram chamados pelo seu propósito. O acusador já não tem mais poder sobre mim. Ele está derrotado, conforme foi prometido no capítulo 3 de Gênesis. Cristo pisou a cabeça da serpente, a vitória está completa. É por isso que nós o adoramos, que embora eu tenha pecado, embora eu tenha caído, embora a minha vida seja pontuada. E João vai dizer: filhinhos, não pequeis. Esse é o ideal. É o projeto, é assim que Deus quer, não peque não. Viva uma vida correta, viva uma vida decente, seja o melhor humano que você pode ser. Mas, se pecar, também não se aperreie não. Nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que comparece diante do Pai em seu nome. É esse que eu adoro. E tudo que ele pede, Paulo vai dizer exatamente, é que você se arrependa.
É que você se aproxime dele, que você tome posse, que você se achegue a esse Cristo que lhe apresenta o Deus eterno, que lhe ama muito. Deus quer ter comunhão com você. Precisar, não precisa. Ele é o eterno, grandioso e todo-poderoso. Mas Deus quer tocar o seu coração nessa noite. Deus quer falar com você. Deus quer ter comunhão e intimidade com você. E se tiver algum pecado aí, não gasta nem 2 minutos. Apresenta a Deus agora. Feche seus olhos, baixe suas cabeças. Me dá uma melodia aí para esse povo orar, por favor. Quem é o Deus que você adora? É o Deus dos seus pais, o Deus da igreja, do pastor, do ouvir falar? Ou é um Deus com quem você já tem intimidade? É um Deus que ainda lhe surpreende, que lhe arregala os olhos, que palpita o coração? Ou é um Deus de histórias mortas, lendas e contos? Quem é o Deus a quem você veio buscar nessa noite? Quem é o Deus que você quis ter um encontro, porque Ele quer ter um encontro com você? Tudo que Ele lhe pede, e eu estou bem consciente que eu estou falando para a igreja, é que você abra a mão, arrependa desse seu pecado, isso que está lhe atrapalhando. Apresente para Deus, porque esse pecado já foi levado na cruz do Calvário. Está pregado naquele madeiro, exposto para que o acusador nunca se esqueça de que você tem dono. E esse dono, o Senhor eterno, o Todo-Poderoso, quer falar com você nessa noite. Tenha intimidade com Deus. É o desafio que eu lhe faço nessa noite. Conheça o Deus que você adora. Tenha um relacionamento com Ele, não com uma placa de doutrinas. Não estou falando mal das doutrinas, elas são importantes e necessárias, mas eu estou enfatizando o relacionamento com Deus. Fale com Ele. Vou lembrar só mais uma história e depois eu vou orar. Lucas apresenta Mateus como um cidadão que queria conhecer Jesus. E ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. E naquele dia, Jesus veio caminhando e parou embaixo da árvore. E olhou para cima. E chamou aquele homem pelo nome: Zaqueu. E mais que isso, ele disse: hoje eu quero ir para a sua casa. Aquele mesmo Jesus que estava lá em Jericó, está aqui hoje. E Ele está chamando você pelo nome, porque Ele conhece o seu nome. Você pode se esconder onde for, achar que os galhos da árvore estão lhe escondendo de Deus, mas Deus está lhe vendo nessa noite, e com todo o amor, com toda a compaixão, Ele está lhe chamando pelo nome e está dizendo: eu quero ir para a sua casa, eu quero entrar na sua história, eu quero participar da sua vida, eu quero ceiar com você, eu quero compartilhar, eu quero dividir com você o que eu tenho de melhor. Deus está lhe chamando. Desce da árvore e deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa Jesus entrar na sua vida. E Ele vai fazer um rebuliço que você não faz ideia, porque esse Deus, Ele é surpreendente. Ore aí, igreja. Ouça a voz do amado que lhe chama pelo nome nessa hora. Senhor Jesus, Deus eterno,
nós te louvamos, nós enchemos essa casa de adoração, porque reconhecemos que Tu és o grande Deus, Senhor dos céus e da terra, aquele que com uma palavra cria e governa o universo. Nós nos rendemos, nós nos prostramos diante da Tua majestade grandiosa. Nós Te adoramos porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Mas humildemente Te louvamos e agradecemos, porque na Tua grandiosidade Tu baixastes para estar conosco e nos dá a alegria da companhia. Partilha conosco da caminhada, dá-nos a certeza de que estás junto a nós. Senhor, eu Te louvo porque eu posso ouvir o meu nome na Tua boca. Eu posso saber que estou sendo chamado. Entra na minha casa, Senhor. Seja essa a verdade que ocupe a minha